A ONU faz o alerta com relação ao aquecimento global. E esse é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Há alguma perspectiva de não dependermos, num futuro nem tão distante assim, presidente José Lorival Magri, dos combustíveis fósseis? Eu acredito que nesse relatório da ONU, do IPCC, ele está colocando até 2100 zerar o uso dos combustíveis fósseis. São 90, 86 anos pela frente, e acredito que se a tecnologia avançar como avança a informática, acho que tudo é possível nos próximos, nós estamos falando aí de quase 100 anos, Sim. Um século. E agora, o IPCC, esse relatório, o IPCC também coloca até 2040, 2050. E por que até 2100 para zerar? Porque o CO2, ele fica acumulado na atmosfera por 100 anos. Essa é a vida do CO2. É a vida dele. Então, hoje, se nós lançarmos uma molécula de CO2, ela só vai desaparecer daqui a 100 anos. Então, por isso é que está se colocando. E você coloca que os combustíveis fósseis, colocou o exemplo da Austrália, nós temos que ver aí todo o CO2 ou todo o carbono que está sendo acumulado pós-revolução industrial. Então, os próximos 100 anos, como orienta aí o IPCC, a ONU, eu acredito que nós vamos ter alternativas. Dizer que vai zerar o uso de combustíveis fósseis, de carbono, eu não sei. Agora, nós temos aí, acredito muito, nesses próximos 100 anos, na energia fotovoltaica, na energia solar. Sim. Isso aí é fundamental e ela é o grande potencial para ser utilizado. Bom, eu vou pedir licença para os senhores, porque está aqui conosco por telefone a nossa colega Bianca Souza, que é técnica de meteorologia, na Central RBS de Meteorologia, está participando de um evento em Recife, é o 17º Congresso Nacional de Meteorologia. Bianca, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Ô, Bianca, o que está na pauta aí e como é que repercutiu esta informação da ONU? Então, foi debatido aqui, o que mais ou menos você estava comentando, que a gente tem que começar a investir em energias renováveis, né? Até porque a gente está tendo já os impactos de mudanças climáticas, e a gente está vendo bem isso já neste ano de 2014, né? Que a princípio está seguindo para ser o ano mais quente da história. Tem pesquisas relacionadas mais à energia eólica neste evento, onde mostra o que nós tivemos de 1980 a 2000, e também fizeram pesquisas sobre um cenário com aquecimento global, e daí com os anos de 2080 a 2100, que mostram que aqui no Brasil e na América do Sul inteira, a gente vai aumentar o potencial para energia eólica. No Brasil, esse potencial aumenta na região Nordeste e para a gente um pouco no litoral Sul. O que é bom, porque Santa Catarina já está tendo alguns investimentos nesse setor. Pois é, agora eu queria saber a tua percepção aí em Recife. O seguinte, você percebe que o clima, para utilizar aí a expressão do nosso debate, você percebe que o clima aí, ele é mais de preocupação ou há um cenário animador? Olha, é um cenário até que animador. Mas claro que ele também é preocupante, porque as mudanças estão sendo tão bruscas no tempo que acabam gerando uma curiosidade por a gente não saber responder porque está mudando tão rápido. Questão da seca de São Paulo, que os meteorologistas não sabem explicar ao certo
por que chegou nesse estado, e a previsão também acaba sendo dificultada por essas mudanças muito bruscas no tempo. Então, há indícios que eles vão continuar evoluindo nas pesquisas para descobrir essas respostas que a gente ainda não tem, né? Branca Souza, bom evento para você aí em Recife. Boa noite. Boa noite, obrigada. Bom, está acontecendo num ritmo mais rápido do que se previa a mudança? Eu diria que população urbana, a população mundial aumentou muito nesses últimos anos e ela também é uma curva que se correlaciona com essa questão da temperatura, né? Uhum. E principalmente a população urbana, né? Então, aí remete algumas incertezas na questão desses impactos, né? Eles estão ocasionando exatamente onde tem maior população e está associado também com alguma variabilidade climática, que seria um padrão, e nesse caso, por exemplo, de secas, né, existe também o papel do clima, né, nisso. Só que nesse papel da urbanização, muitas vezes, né, desordenada, também ela está inserida nesse contexto de um planejamento, né, uhum. de algo que tem que ser levado em conta pelos nossos governantes. Bom, o que eu falei agora há pouco aqui, aquela entrevista do Amir Klink, dizendo que, resumindo aqui, que o sol está mais quente hoje do que há 15, 20 anos, correto isso? O sol é uma das forçantes, né, do clima, né? A gente pode considerar que nesses últimos 30 anos, assim, ele esteve relativamente estável, né, dentre essas forçantes. E assim, ele tem alguns ciclos, né, de 11 anos, tem ciclos mais longos, de milhares de anos, né. É sempre monitorado a questão das erupções solares, né, principalmente para as telecomunicações, uhum. né. Mas assim, existe também o papel da camada de ozônio, que também é monitorada por satélites, né. Hoje a gente tem indicadores, né, na internet para que as pessoas saibam qual é o período do ano, as zonas que estão mais perigosas, né, no sentido dos raios ultravioleta. E esse tem sido o papel do nosso Sol, assim, né, de ter constante monitoramento e essa percepção, né, de alguma pessoa que está viajando, sim, né, há 30 anos também deve ser levada em conta, né? Claro. Uma pessoa que mora num local durante 30 anos, ela tem uma percepção do clima daquele local muito boa. Sem dúvida. Né? Tanto quanto alguém que estuda ali, né, durante 4 anos, às vezes uma pessoa mora, ela conhece o clima da região, claro, muito bem. Claro, agora, pois não, André. Até inclusive em relação a essa questão, eu acredito, pelo menos as pesquisas, os estudos colocam assim, nós temos algumas responsabilidades individuais, pessoa, física, nós todos, uhum. Que somados levam, sim, responsabilidades para organizações da sociedade civil, levam para suas instituições, empresas públicas, privadas, que têm, sim, aí o impacto global. Então, quando eu tenho uma preocupação muito grande, que quando a gente fala a mudança climática, é algo, assim, tão distante da realidade das pessoas, sim, não é. Que as pessoas ainda não conseguem correlacionar que a sua decisão de compra Exato. e consumo conta imensamente para o impacto nas emissões de gases. Quando a gente decide pela compra de um produto nacional e um produto chinês, nós temos aí impactos, temos impactos econômicos, sociais e ambientais nesse processo de decisão. Uhum. Quando a gente começa a virar a etiqueta e perceber, bom, isso é um produto nacional, existem pessoas nesse país recebendo para isso, existe uma economia sendo gerada dentro desse nosso país e diminuindo as emissões de trazer esse produto para cá. Então, às vezes, pode soar um pouco de regionalismo, de protecionismo, mas, do ponto de vista ambiental, isso deve ser muito considerado. As decisões locais com impacto global, isso conta muito no processo de emitir mais ou menos gases. Bom, mas eu comprei um carro que emite menos fumaça. Né? A questão da relação também de decisão, indivíduo, que não consegue materializar o que é isso, o que é esse aquecimento, o que são esses gases, o que é essa emissão. Então, acho que um grande salto evolutivo é justamente a tomada de consciência da população, desde da classe A até a classe E, C, onde o maior volume de população nesse país está entre a C e a E. Uhum. Né? Então, nós temos aí um grande, algo
a ser evoluído, sim, que faz parte da evolução humana, de compreender os seus impactos das suas decisões. Eu acho que isso é um fator muito importante, que causa aí sim, gera os impactos ambientais, gera mais ou menos emissões, se vamos atingir ou não até 2100 as metas estipuladas pelo IPCC. Enfim, eu acho que também passa pela decisão individual. Eu acho que isso tem que ser muito fortalecido. Cada um de nós tem o poder de decisão, que coletivamente causa um grande impacto. O estilo de vida, a busca, todo mundo tem aí, tem o americano como uma referência. Pra você ter uma ideia, o brasileiro, ele emite 2 toneladas por ano de CO2. Essa é a média do brasileiro. Um americano emite 16. Sim. Ou seja, é 2 para 16. Um europeu emite 7. Então, ou seja, isso tá baseado também no estilo de vida. Estilo de vida, no sem estilo dúvida. de vida. Agora, o que também nós temos que ver nessa questão climática, nessa questão global, como é que é feito, por exemplo, nós temos aí o problema do saneamento. Nós temos o problema da água. A África, a ONU, ao mesmo tempo que a ONU coloca que em 2050, 2100, você estaria eliminando combustíveis fósseis, hoje a ONU, na África, ela incentiva o uso do gás para fazer o cozimento, a cocção dentro de casa. Por quê? Porque morrem milhões de pessoas africanas por cozinhar com lenha. Ou seja, então, o que nós temos que analisar nisso? Não é eu tirar o fóssil, o combustível fóssil, é utilizá-lo de forma racional, Sim. Claro. utilizá-lo de forma eficiente. Hoje, a perda de energia que nós temos, ou o desperdício de energia, ele é muito grande. Hoje, de cada 100 unidades de energia que a gente produz, nós perdemos 10 unidades. Ou seja, 10% é perdido. É simplesmente perdido. Então, se você for pensar isso tudo, observa, hoje nós produzimos, nós aqui, com o nosso nível de vida, nós produzimos em torno de 1 quilo de lixo por dia. Isso aqui é uns 4, 1 quilo. Agora, para produzir esse 1 quilo de lixo, nós produzimos mais 7 quilos que são jogados fora. Sim. Ou seja, eu sou responsável por 8 quilos de lixo por dia. Não, eu vou... da onde sai isso? Mas infelizmente, o nosso estilo de vida, ele tem um consumo de tal ordem que faz com que o consumo de recursos naturais, e aí está ligado diretamente a carbono, a água, a energia, está diretamente ligado. Isso faz... E o Brasil é considerado um país de baixo carbono. Por conta da sua matriz energética, não é essencialmente petróleo e gás, mas sim as hidrelétricas. Mas aí o seguinte, nós temos a cultura, talvez com o exemplo de São Paulo agora, comece a ser modificada, mas nós temos a cultura do desperdício aqui, da abundância. Muito grande. Ontem a Folha de São Paulo trazendo aqui como manchete o seguinte, que o verão pode trazer corte seletivo de luz. Não vamos ficar nessa aqui, mas pega mais aqui, Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Vitória. Significa o seguinte, apagar a luz, corte de energia elétrica na madrugada, que é para garantir o fornecimento de energia elétrica. Porque a energia elétrica está ligada à questão da água. E os níveis de água estão baixos. Agora, eu estava acompanhando um programa de TV mostrando o exemplo da Califórnia. Se nós separarmos a Califórnia, se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, né? Região mais rica dos Estados Unidos. E eles têm um problema seríssimo de água lá. Só que você pega o nível de educação do povo, o poder público querendo fazer algo de positivo, sendo bem intencionado e competente, eles estão orientando, determinando a troca
de plantas que não necessitam de tanto consumo de água para sobreviver nos jardins, que são amplos na Califórnia e tal. Estão distribuindo também equipamentos para molhar jardins, né? Mas com temporizador, né? E determinam que, por exemplo, lavação de carro e calçadas 2 vezes na semana, ou até às 9 da manhã ou depois das 10 da noite, e as pessoas obedecem. E quando não obedece, chega lá um fiscal e vai com o intuito de multar, mas o cidadão ele assimila aquilo ali e muda o comportamento. Mas isso é participação pública, que tem uma grande responsabilidade. Por que nós não temos, por exemplo, porque o aquecimento global está diretamente relacionada ao estilo de vida, ao nosso padrão, onde nós temos a maior parte da população desse país já vivendo em área urbana. Sim. Como é que são essas áreas urbanas? Que materiais são utilizados para os asfaltos que evitam a permeabilidade do solo, impermeabilizam o solo? Quais são as regras de construção que não exigem que as obras tenham a captação da água da chuva para aprovação de seus projetos? Então, existe uma necessidade também de alerta da gestão pública, de tomada de consciência que a gestão pública é reflexo da sua sociedade. Claro, então, há necessidade também do posicionamento público de exigir algumas questões. Mas eu quero saber, para daqui a pouco, depois do intervalo, nos acordos internacionais, só para retomar aquele assunto anterior, como é que nós estamos hoje, Estados Unidos e China, principalmente, aderiram, se comprometeram, em que intensidade? E também cases positivos, né, exemplos positivos que estão acontecendo no Estado e no Brasil. Até já.